A arte de ouvir. Saber ouvir também é uma arte. Tem um capítulo inteirinho, né? Samael, né? Não me lembro. Qual livro? A arte que tem, não é bem com esse nome, mas saber ouvir. Saber ouvir é diferente de ser ouvido. E também é diferente de saber falar. Né? Saber ouvir é a gente, primeiro, ouvir a si mesmo, o que é que a gente está pensando e sentindo, para depois a gente conseguir ouvir o outro. Né? Então, grande parte dos problemas de comunicação hoje em dia é um que não sabe falar e o outro que não sabe ouvir. Então, um que se expressa de uma forma errada e o outro que entende de outra forma totalmente errada, né? Então, aí que acontece essas falhas de comunicação e aí entram os nossos ressentimentos, entram as histórias que a gente viveu na infância, entra traumas, enfim, entra tudo, e aí que entram os egos para atrapalhar mais ainda, né? E aí que gera confusão. Antigamente tinha uma prática, você contar uma história para um, e se um contar a história para outro, para outro, para outro, para outro, no final, era uma outra história. É a tal do telefone sem fio, né? Nós fazíamos. Aqui também nós fizemos muito. É outra história. E é engraçado que eu vi esses dias na internet que um pai foi fazer uma brincadeira de telefone sem fio com o filho, né? Aí ele olhou assim, pai, mas o telefone não tem fio. Porque antigamente tinha fio, né? Achei tão engraçado, ele queria entender por que é telefone sem fio, né? Se hoje já é. Ficou sem sentido, né? Sobre a gnose, Samael Aunveor. Samael, além de haver encarnado todos os princípios espirituais que ensinou ao mundo no século XX, soube também sintetizar a essência do budismo e do cristianismo, decodificou a ciência alquímica, rasgou os véus dos mistérios sexuais e abriu as portas da antropologia esotérica, que nos dá o elo perdido para unificar e conciliar todas as culturas e civilizações do passado, do presente, do Oriente e do Ocidente. Então, por que a gente não ouve direito? Primeiro porque a gente, quando a gente vai falar com uma pessoa, principalmente uma pessoa estranha, a gente cria uma imagem dessa pessoa na nossa cabeça. E a imagem é uma projeção. O Jung fala muito das projeções, né? Você projeta uma expectativa daquela pessoa, por exemplo, uma autoridade, né? Aparece um policial na tua frente, você já projeta uma imagem de que é uma coisa ostensiva, né? Uma coisa autoritária. Autoritária, da lei. Então aí você já projeta aquilo, mas às vezes a pessoa não vai te receber daquela forma, né? Tem muitos policiais, tem muitos agentes, enfim, que eles não têm esse perfil mais agressivo, né? Não se vê. Dependendo de como a gente interpreta isso, a gente vai ter uma reação. As pessoas mais reativas, elas já vão ser mais ríspidas na primeira abordagem do policial, elas não vão ser tão compreensivas, né? E também, por que a gente não ouve? Outra situação é quando a gente está preso nos próprios dilemas, quando a gente fica presa no próprio emaranhado do ego, naquele emaranhado lá atrás, porque eu não sou boa o suficiente, porque não ganhei amor suficiente, porque eu não sou legal, porque eu sou muito ruim, porque não sei o quê, tudo aquilo que a gente cria, né, na nossa infância e leva para a vida adulta quando não trabalha aquilo, né? A gente se prende nos próprios dilemas. E a gente também não escuta os outros quando somos reativos ou quando estamos na defensiva. Quando a gente reativa, a primeira resposta é devolver na mesma moeda. Quer ver quando, principalmente casais, né, que isso é mais comum. Casais, quando começa um a puxar, a pegar no pé do outro, aquilo vai aumentando e vai aumentando, e depois fica só os dois
na reatividade ou na defensiva, né? Fica com medo da reação do outro. Então isso também dá. Também aí um não escuta o que o outro está querendo falar. A culpa foi do bem. Quem sofre? Eu sofro. Eu não suporto. Eu não suporto. Eu não gosto de mim. Não suporto. A única coisa da natureza que eu não suporto é aí o outro. Mas eu tenho fiozão, não tenho calorão. Fiozão! Olha aqui, ó. A ventania hoje. E outra situação que a gente não escuta os outros é quando a gente está com a mente ocupada. Ou você está preocupada com alguma coisa do trabalho. Que é o normal. Normal. Isso se repete, porque eu nem não acho. Estava pensando em outra coisa. Exatamente. Ou um problema de família, ou, sei lá. Um trabalho. Ou um problema com o vizinho, né? Sempre tem. Às vezes é só, como é que é? Errado, a pessoa não prestou atenção. Palavreado interior. Chábula interior. interior. Você falando consigo próprio. Ele fala da, como é que é a canção psicológica, né? Ele fala dessa canção. Bem, a canção psicológica já é uma coisa mais específica, né? Cada um tem a sua canção de acordo com os egos, né? E também quando a gente, muitos julgamentos, né? Quando a gente olha o outro cheio de julgamentos. Isso eu lembro de uma história que eu não estava ouvindo um podcast, não lembro aonde. E aí era uma mulher que começou a trabalhar numa empresa, então tinha um monte de gente assim trabalhando junto. E todo mundo chegava para ela e falava assim: não fala com a fulana, porque ela é muito ruim, porque ela é muito chata, porque ela é muito exigente, porque não sei o quê. Começaram a falar, denegrir a imagem dessa mulher para essa nova funcionária. E ela, com o princípio dela, era não ver os outros com os olhos dos outros, mas ver com os próprios olhos dela. Ela experimentar aquilo para ver se aquilo que falavam dela era verdadeiro ou não. Então aí ela foi conversar com essa mulher que falava mal dela e aí ela entendeu o porquê que falavam desse jeito, porque ela realmente era exigente, ela queria um trabalho bem feito. Então tudo que falavam dela eram para prejudicar ela, mas não porque ela era ruim, mas é porque ela fazia um bom trabalho e as outras pessoas achavam isso ruim. Só inveja, não queria entrar na dela. Tapear. Então, assim, sempre quando alguém fala assim, fulano é isso, ciclano é aquilo, vejam com os próprios olhos. Né? Experimentem vocês mesmos o que é que aquela pessoa realmente ela é assim, é um julgamento que a pessoa tem sobre você, que é assim, né? Assim a gente consegue tirar esse véu desse julgamento de nós mesmos, né? E aqui essa arte eu achei bem legal, assim, né? Que quando você conversa com alguém, a nossa mente ela tá assim toda emaranhada, né? E quando você vai conversando com alguém, parece que os fios eles vão se desenrolando, né? E por isso que é tão bom conversar, por isso que a gente se perde nas conversas, né? Vai levar um e vai levar outro. Acalma, né? Um amigo sai para caminhar e começa a conversar. Então... às vezes era só o que precisava, né? Também a recíproca é interessante. Certinho. Uhum. E aqui vai entrando na cabeça do outro. Descoordenado. É verdade. E daí aí que entram também os problemas psicológicos, né? Há vários assuntos e não consegue formar uma opinião. Né? Mas ouvir o outro é diferente de escutar. É uma coisa física. E o ouvir é algo mais espiritual. Ouvir é ouvir com o coração. É você perceber o que o outro está falando, não só com a fala, mas o que ele quer dizer com aquela fala. Né? Qual é a emoção que está ali por trás, qual é o medo que está por trás desse sentimento. Uma mente cheia, ela tem dificuldade em capturar o que o outro quer. É muito reativa, né? E aí que é bem como o desenho mostra, né? A mente cheia, a gente está com vários problemas na cabeça. Então a gente não consegue estar atento no nosso dia, a gente não consegue observar o que a gente está vivendo naquele momento.
E a mente atenta já não. Você vê o desenho ali, ele está observando o sol, as árvores. Por outro lado, a mente cheia, o corpo dele está ali, mas a cabeça não está. E quando a nossa mente está serena, quando a nossa mente está quieta, ela reflete sem distorcer a fala do outro. Então, porque daí a gente consegue compreender o que o outro está falando, né? E isso acontece muito nos processos de mediação de conflito, né? Quando as pessoas elas chegam para um conflito, às vezes elas nem estão se falando, elas não querem nem ver a cara do outro. Mas aí, com o desenvolver da conversa, vocês vão pegando pontos assim do olhar, às vezes de uma forma de tratamento, e aí aquela conversa começa a fluir. Mas às vezes uma palavra tem um significado para um e para o outro tem outra. E aí que ninguém mais se entende, né? E quais são os obstáculos da nossa escuta? Identificação com o problema. O que é isso? É você estar muito identificado com aquilo. O que é estar identificado? É você estar imerso naquele problema. É aquele problema te consumir, aquele problema te tirar o sono, aquele problema, enfim, você perder como é que eu vou dizer? A gente vive isso quase que diariamente, né? Quando a gente tem algum problema, a gente não consegue dormir, não consegue observar as coisas, a gente fica emocionalmente, intelectualmente envolvido naquilo, aí dá problema na digestão, né? Daí tem problemas de sono, enfim, tem tudo isso. Isso é a identificação com o problema. Outro obstáculo da nossa escuta é a pressa. A gente está com pressa. Hoje no WhatsApp, o áudio você pode ouvir na velocidade 2.0, porque as pessoas têm pressa. Né? As pessoas, às vezes, contam novela, uma história para chegar num objetivo, eu boto um 2.0 mesmo. Não, mas é assim, a gente começa e fica. Não é o objetivo. Mas aí é o tipo da conversa, né? Agora, por exemplo, quando vem uma pessoa que, por exemplo, vou conversar com um amigo, se você não tem tempo para ouvir o que ele está falando, também não adianta muito, né? Agora, por exemplo, uma coisa comercial, uma coisa do dia a dia que tem que resolver, que tem que ser mais objetivo, aí tudo bem, né? Porque assim, muitas das coisas tem que ser mais objetivo. Eu não sei, esse é meu modo de pensar, meu modo de agir, eu sou mais objetivo. Eu vejo que eles vão só aumentar em breve. Esses conflitos assim, né? Tem cada dia mais. Porque as pessoas não têm mais a paciência nem de compreender o outro e nem de no caso dela, também não prestou bem atenção que eles fazem interação, né? Põe uma coisa grande. Não, tem isso também. O negocinho da promoção é que ele fica lá atrás do outro. Tem isso também, né? Só não porque se tu não repara, com quem não é só assim, que acha que no tudo passou e acha que comprou na promoção. Também tem isso. Então eu vejo que digamos assim, essa vida moderna, a gente vai ter que se adaptar um pouco com ela, né? E eu estava vendo também sobre o trabalho do Mestre Samael, que ele fala assim que eu fiquei me perguntando, né? Por que a gnose hoje? Até o meu irmão mais novo perguntou. Mas a gnose é uma coisa antiga, assim? Como é que surgiu hoje, né? Como é que isso veio para hoje? E na verdade, é um ensinamento que é para a gente sobreviver nos dias de hoje. Né? É um ensinamento que ele ensina o quê? A gente é viver no dia a dia. A gente é viver atento a si mesmo. Né? Atento do mundo é tão caótico, então algumas pessoas ainda conseguem passar um pouco de... O mestre Samael era muito irritado. Isso aí era terrível para ele. Ele era irritado também? Aí o que ele fazia para se disciplinar? Ele pegava a fila do correio e aí ia naquela fila. Quando estava chegando a vez dele,
Ele ia pro Aí ele ia pro final da fila para ver o sentimento que criava aquela. Isso é o trabalho. Mas ele tinha tempo, né? A gente trabalha. Eu já cheguei no Não sei casa. se ele tinha mais tempo que a gente. Olha só, eu cheguei. Podem identificar é justamente a projeção, né? A projeção, ela funciona assim, você projeta uma imagem na tua mente de como aquela pessoa é. Isso de acordo com os julgamentos que você tem. Então, por exemplo, você... Às vezes, dentro de um relacionamento, a mulher projeta o pai dentro do marido, ou o marido projeta a mãe na mulher. E isso é o que dá o conflito. Porque um cria expectativa no outro a respeito do que está pensando, e não daquilo que ele realmente proporciona, né? Então, muitos homens, tem gente que fala assim, homens que ainda são casados com as mães, isso significa o quê? Que eles ainda não perderam o vínculo emocional com a mãe, e aí projetam na esposa, espera da esposa, o papel de mãe, né, para substituir. E aí vai gerando os conflitos, porque daí o homem espera que a mulher seja de uma forma, e a mulher tem um comportamento totalmente diferente. A gente ouve muito a mulher dizendo assim, marido, eu não sou tua mãe, tá? Mas age como tal. Aí que tá o problema, né? Joga as coisas, acha que pode guardar, tudo que minha mãe fez. E o contrário também é verdadeiro, né? A mulher espera o pai, né? Aquele que vai dar... E às vezes né, normalmente o casal, eles crescem juntos, né? Então a mulher, ela espera aquele marido que vai ser igual ao pai, protetor, acolhedor, e às vezes não. Teve proteção E aí que gera toda essa confusão, porque daí você cria dentro da tua imagem, dentro de você mesmo, uma expectativa a respeito daquela pessoa. E aí, se aquela pessoa não corresponde à expectativa, você se Ou frustra. além da expectativa, né? Porque quando o pai não é nem presente, né? E se o marido é... Tem um livro bem legal, que ele fala não é um livro fácil de ler, é um livro que se chama As Mulheres que Amam Demais, que são mulheres que foram criadas com traumas, assim, de infância, né, ou o pai que bebia, ou usava drogas, ou era agressivo, e elas crescem com como é que se diz? Uma imagem negativa dos homens. Então ela vai buscar homens que têm aquele mesmo padrão de quando ela viveu. Ela vai buscar um homem que bate nela, isso é tudo inconsciente. Porque é aquilo que ela está acostumada a viver. Atrai aquilo. Isso, então, é aquilo... Então, é aquilo que ela experimenta viver, aquilo que ela sabe que é aquilo, porque ela já viveu aquilo, né? E aí, quando ela vai, por exemplo, ela encontra um homem estável, um homem que é mais tranquilo, que pode proporcionar um bem-estar maior para ela entra em pânico, porque ela não sabe lidar com aquilo, né? E aí o Jung fala isso, que é quando a mulher tem o sol negro. O sol é o símbolo do masculino, né? Então, quando a mulher tem um símbolo negativo do masculino, que ela começa a ter esse tipo de comportamento. E esse tipo de comportamento é o que gera também o lado oposto, né? Que é a mulher se tornar totalmente independente, aquela mulher forte, aquela mulher guerreira, aquela mulher que luta, né? Aquele perfil que eu não dependo de homem nenhum, e também não é verdade, né? E aí por exemplo, homens que crescem com uma mãe muito como é que se diz, controladora, eles também têm dificuldade em se posicionar. Porque é como se ele precisasse de uma autorização da mãe para fazer tudo, né? E aquela mãe ali quer administrar tudo na casa. Eu era brincado, eu fugia da minha mãe. Mas é o único que ela era galinha choca, né? Eu só trabalhava fora. Meu pai era marítimo da casa. Difícil. Tinha botava não, tudo, tinha que não podia sair. E esse porque ela não dava conta de cuidar dos dois que eram mais velhos, né? Aí ele vai ser um único associado. Porque daí ele cria com esse medo, né?
E aí entra os problemas de projeção, porque daí o que acontece? Essa criança que foi criada dessa forma, ela não consegue se comunicar direito, porque ela está sempre com medo da reação do pai ou da mãe, ela cresce com esse medo. Então ela projeta do outro, pode ser até o chefe, o namorado, alguém, né? Ela projeta o mesmo comportamento dos pais, ela projeta num trabalho. Então ele vai atrair esse trabalho. Então, e aí o que acontece? Quando a pessoa começa ela só vai conseguir sair desse ciclo se ela começar a se ouvir, né? A ouvir a ela mesma, identificar o que é dela mesmo, os problemas que ela vive, né? Normalmente, a primeira pessoa que uma criança, por exemplo, vai conversar é com um amiguinho da escola, né? E aí ali que os problemas podem começar a surgir. Por isso que a gente tem que, para ouvir os outros, a gente ouve primeiro a si mesmo. E falar só é terapêutico quando a escuta é qualificada, ou seja, você está aberto para ouvir a pessoa falar, né? Por exemplo, como o Dalma estava falando do exemplo antes de ser prático, essas coisas. Quando é em relação ao trabalho, eu até entendo essa coisa da praticidade, de ser ágil e tudo mais, né? Tem coisas que tem que ser assim mesmo, tem que fazer. Agora, quando a gente tá falando sobre uma questão complexa de família, ou quando uma coisa complexa da gente mesmo, né? Então, isso você precisa de tempo, você precisa de reflexão. Por isso que esse momento de introspecção é importante para a gente poder assentar os pensamentos, né? E essa figurinha aqui eu achei legal porque o que diferencia uma terapia de um desabafo, né? A terapia é quando você fala e o outro vai montando uma história na cabeça, vai refletindo sobre aquilo, vai organizando. E o desabafo, a gente pode perceber quando a gente vai conversar com um amigo, com a mãe, com um parente, sei lá, que você tem intimidade. Você fala uma coisa, a pessoa fala outra, e estão os dois desabafando e ninguém tá falando nada, né? Fica aquele tá. Tipo, um fala, aí o outro fala, mas é um assunto totalmente diferente. Normalmente isso é um desabafo, né? Porque você colocou para fora aquilo, mas não... Nem um assimilou, nem o outro. Ficou na blá, blá, blá. Então, nem você ouviu o outro e nem o outro te ouviu, né? Vai ver no fundo. Vamos dessa forma. E essa outra figurinha também achei legal, porque são esses dois homens, um tá conversando na horizontal e o outro tá na vertical, mas se juntar os dois dá algo positivo, né? Se juntar as duas conversas que eles estão tendo dá algo positivo. E hoje tá tão difícil você poder conversar, né, com as pessoas, porque tá todo mundo mais em casa, assim, não tá todo mundo tão sociável, assim, As pessoas, depois da pandemia, isso eles comentaram lá dentro, depois da pandemia, eles não conseguiram fazer as pessoas ficar mais de 20 minutos prestando atenção. Eu ouvi isso, uma consequência muito grande que eles perceberam depois da pandemia. E a gente vê no Instagram, nas redes sociais, exatamente isso. Porque eles foram feito um estudo de que, acho que nos primeiros 5 segundos, 10 segundos, não me lembro, quando você abre o celular e abre no Instagram, por exemplo, é o tempo que o cérebro tem para dar atenção para a coisa, se conectar. Os outros segundos, aquilo ali é a informação que o cérebro joga fora. Então, esses primeiros segundos é o que faz você captar a atenção. Então, por isso que eles já chegam com o anúncio, já estourando o negócio. E aí, depois, se você realmente tem interesse, você continua, né, nas postagens seguintes. Mas eles perceberam que o TikTok, a principal crítica do TikTok é justamente essa, que é um vídeo atrás do outro. Você abre um vídeo e quando vê, você perde 1 hora, 2 horas ali só vendo o vídeo de besteira. Isso que puxar um assunto. Dá uma falta de atenção incrível. E é tudo vídeo curto, assim, no máximo 1 minuto, 1 minuto e meio.
Aí a pessoa fica... Porque daí esse estímulo que o cérebro recebe, ele também recebe uma adrenalina, um estímulo ali. Então ele fica o tempo todo... Mas Novidade, cada vez ele tá de novidade. salto, né? Novidade. Então, Vai. Mas na época que a gente dava aula, a gente, inclusive, tivemos um curso que falava sobre os estímulos e o tempo que a criança tem para captar a aula, prestar atenção na aula. Tem que entrar com um estímulo, vamos supor, uns 10 minutos, fazendo estímulo com visual, coisa. Aí, isso. Aí entra na aula propriamente dita. 20 minutos. A criança está ligadíssima. Depois disso, começa a dispersar. Começa a dispersar. Então, o auge da aula tem que ser esses 20 minutos. Depois já vai fazendo exercício. Porque o começo seria assim, estimular a criança, acalmar e estimular para ela poder receber. Antes, para depois... Mas a aula é de hora em hora, né? 45, 45. Então, tinha que tentar fazer isso. Tem que modificar, né? Nesses 45 minutos, eles fazem essa introdução. 20 minutos de aprendizado e depois fazem os exercícios. Ou perguntas e respostas. Sim, é assim mesmo. Fizemos um curso para isso. Quando a gente jogava games, aí assim também, ó. Tu conseguia, no máximo, 1 hora totalmente concentrado e estava lá ganhando. Dali a pouco a energia, ó. Aí outra estava dali a pouco, gente, era uma coisa assim, ó, acaba a tua energia, se não focar, tu não consegue. Concentração. Diminui, baixa mesmo. e por isso que esse nosso trabalho de atenção plena é tão difícil. De atenção. Porque ninguém é acostumado que nem o oriental. Desde pequenininho eles são acostumados a concentrar o cérebro. Concentração é importante. E daí não fica tão disperso. É verdade. Entendeu? Foca bastante. Nem que seja de vez em quando numa coisa assim, mas quando foca em determinadas coisas. Não sei como é que está o oriental agora. Pois é, não sei. Depois dessa pandemia toda. E esses TikTok. Eu tive uma oportunidade. Nunca fui no TikTok. É melhor não ir, você vai perder Tu tempo. foi? Eu lembro que tinha uma época que eu tinha muita dificuldade para dormir, assim. Aí eu abri o TikTok de madrugada para ver se vinha o sono. Quando vi, perdi 1 hora e pouco ali, só vendo besteira. E não vinha o som. E não vinha só. Vocês veem se entendem uma coisa agora. Vou tentar montar um esquema e isso é a coisa mais antiga. Tive a oportunidade de dar aula de matemática. Eu dei aula de matemática. Uma série que estava começando equações. Equação do primeiro grau, segundo grau, já era uma série que não era isso. Eu tentei desenvolver, né? Aí então eu começava assim, primeiro, as 4 operações, aí depois quadrada, aí equaçãozinha e tal, ia indo, né? No final, o mais burro da sala, eu dava um problema diferente e ele resolvia. Mais burro da sala. Todos, sem exceção. Aí, passava-se 3 dias, 4 dias, na próxima aula, ninguém sabia mais nada. Ninguém sabia mais nada. Eu tinha uma teoria que as pessoas faziam lavagem cerebral na frente da TV. Era época. Como é que vocês me explicam isso? E agora? Como é que faz então, né? Agora, muito pior. Agora pior, eles não sabem Muito pior. Não sabe escrever. Não, tem gente que não sabe ver relógio analógico. Não. O relógio de ponteiro. Que não tenha número, né? É. Ponteiro. O pessoal não sabe mais ver um relógio analógico. É só relógio digital, com número.
É o entendimento de uma coisa. Se você entendeu uma coisa, tu não tem mais problema em relação àquilo. Você entendeu, acabou. Eles entenderam, mas não compreenderam. Bom, então como que a gente escuta a nós mesmos, né? Normalmente a gente para se ouvir quando o corpo já não aguenta mais, né? Quando você tem um pico de tensão e teu corpo te obriga a parar. Normalmente é a hora que a gente começa a se ouvir. Então a gente tem que perceber nosso estado de atenção, os nervos, né? Nosso corpo, o que ele está pedindo. Ele está com dor, ele não está com dor, ele está sentindo frio, está sentindo calor, ele está tenso, não está tenso, está relaxado. Como é que está o nosso corpo? Está digerindo bem os alimentos ou não está? Está tendo problema no intestino ou não está, né? Porque isso tudo são sinais de como que está nosso interior. As nossas emoções. Estamos com as emoções calmas ou não? Está um turbilhão. Se as emoções... geralmente, né? E geralmente não é um problema conosco. Geralmente é um problema do outro. Eu aprendi, lia quando era criança. Aí comecei a escrever em alemão e aquilo foi surgindo. Eu entabulei uma conversa, eu não podia imaginar que eu pudesse fazer, escrevendo. Tá? E a pessoa, lógico, lá no outro lado usou o tradutor, né? Ele respondia à altura, mas com o tradutor. Mas escrever é impressionante. Eu fiquei assim, me assustei, meu Deus, onde é que passou isso? Né? É porque vai puxando as memórias, né, do cérebro. Então, não é porque o falar é uma coisa, tem bloqueios, tem um monte de coisa. No escrever, não, parece. E às vezes o falar, você tem medo do que o outro vai pensar de você, né? Coisas que são até inconscientes, né? Mas foi uma experiência muito estranha. No fim, eu até ri, estás usando o tradutor, hein? Então, e dar nome às emoções que a gente está sentindo, né? Estou sentindo raiva. Estou sentindo... não sei. Também. Comeu muito rápido. Não estou dando tempo para o meu estômago. Pular. Principalmente se tem alguma coisa para fazer à tarde. Tem isso. Outro nível, outra coisa. Ali. E outra sugestão também é fazer uma caminhada, né, como a Denise falou também. Que a caminhada, ela é bom para tudo. Ela é bom para o corpo, é bom para a mente, oxigena o cérebro, faz circular o sangue pelo corpo. Pelo menos para mim, organiza a mente, né? Eu gostava muito de caminhar na praia para clarear a mente. Às vezes você tem um insight diferente, né? Ou até mesmo uma visão diferente da paisagem que você está caminhando. E o mais importante, talvez, seria sempre pedir orientação à divindade, né? Você está sempre se perguntando e pedindo orientação. Como que eu devo agir nesse caso? Como que eu devo fazer nesse caso? Colocar sempre a divindade antes de alguma atitude que a gente vai tomar, justamente para ter a orientação correta, né? E como que a gente começa a ouvir o outro? Essa mulher é bem legal, né? Porque normalmente quando o outro começa a falar, a gente não quer ouvir, né? Então, primeiro passo, concentre-se na pessoa. Deixe de lado as distrações e preste atenção total ao que está sendo dito, tanto verbalmente quanto não verbalmente. O que a pessoa diz com o corpo, né? O que ela diz com as emoções. Isso diz mais do que aquilo que ela está verbalizando. Verbalizando com os olhos, com os gestos. Com o olhar, né? Abra mão do julgamento. Suspenda seus próprios preconceitos, ideias e a ânsia de dar conselhos ou contra-argumentar. Esse de dar conselho é bem interessante, porque às vezes você quer ajudar o outro, mas o outro não quer a tua ajuda. Ele só quer que você ouça.
E ainda você pode ser chamado de metido, intrometido, essas coisas, né? Por estar querendo ajudar. Seja empático, tente se colocar no lugar de outra pessoa e entender a situação a partir dos sentimentos e vivências dela. Isso é bem difícil porque normalmente a gente age de acordo com a nossa experiência e a gente dá conselhos de acordo com a nossa experiência. Agora, não consegue carregar. Ou não capta Por isso que é tão difícil dar conselho sobre relacionamento, né? Porque, por exemplo, quando eu era solteira, como é que eu ia opinar sobre minhas amigas que tinham namorado? Não sei, né? É diferente. Como que uma mulher solteira vai dar uma opinião sobre uma mulher casada? É diferente. E como que uma mulher casada pode falar sobre como uma solteira deve agir ou não deve agir, né? A gente não sabe como ela quer viver, né? Então tem tudo isso. Pode ter exemplos de homem também, tá? Só pra você me vem na memória. Mostre que você está ouvindo a pessoa. Faça o contato visual, use uma linguagem corporal receptiva. Quando a gente ouve com os outros com o braço fechado, já dá a gente já percebe que a pessoa não está pronta para ouvir. Está na defesa, né? Está na defensiva. Se for apropriado, faça perguntas que incentivam a pessoa a continuar falando, né? E se mostrar interessado no que a pessoa está falando. Ah, mas e por que isso? E por que aquilo? Você não pensa assim? Você não pensa assado? Não acha que seria melhor assim, né? Isso acontece com muitas pessoas, às vezes cheias de conflitos, precisa vomitar as coisas, tem alguém que escuta. E aí elas vão melhorando. E tenha paciência, né? Dê tempo à pessoa para expressar os seus pensamentos e emoções completamente, sem interrupções. Isso é muito. E às vezes o mais difícil hoje é que a gente está se comunicando mais por texto, né? Então, no texto, pode ter muita má interpretação. Uma vírgula no lugar errado, você já entendeu totalmente diferente. Principalmente E muita gente. Até a vírgula, ou sem a vírgula, coisa do tipo. E muita gente não sabe escrever direito. Também tem isso. Também tem. Corretor também. Muitas vezes a gente se perde se não colocar uma vírgula. uma frase, Uhum. separada de cada assunto, não? O corretor não corrige a ideia. Não. Aí que tá. Ele até estraga às vezes a palavra. Quer dizer uma coisa, escreve outra. Presta atenção antes de mandar, né? E eu vejo muito isso porque as pessoas às vezes querem expressar uma coisa numa frase e a gente mesmo é difícil colocar aquilo numa frase, no texto. Então, como que você coloca isso numa frase para o outro entender e você ainda pode ser julgado por aquilo que você escreveu, mas não era aquilo que você queria escrever, e aí já era toda a confusão, né? Uma letra assim, se não lembra aquela história da Indy, cair da cama ou cair de cama. Uma letra. Teve um dia, como que foi aquilo? Eu disse que ela caiu da cama. Não, caiu da cama, pá, levou um tombo. Cair de cama é tudo isso. Eu não lembro, acho que foi A pessoa, quando é muito intelectual, ela se confunde. Agora, quando é intuitiva, ela já percebe. Uhum. Já percebe o que é. Então, já não tem mais essa dúvida. Ela sabe que ela caiu de cama, né? Não caiu da... Não, mas estou dizendo assim. Por uma... Aí a outra pessoa fala, mas Jesus viu. Isso. Ali, corrige o texto, fica escrito embaixo, editado. Aí a pessoa pode também pensar que isso ali foi copiado de outra pessoa que mandou, não foi exatamente você. A não ser que seja uma coisa bem textual. E esse corrigir está escrito lá embaixo, editado. Então parece as mensagens mandadas. E hoje esses problemas de comunicação é tudo que a gente tem. A maior parte dos problemas é a comunicação. E por que é importante a gente ouvir?
Primeiro que fortalece as relações, a escuta ativa cria laços de confiança e aproxima as pessoas em um nível mais profundo. Você está prestando atenção no que a pessoa está falando. Promove o crescimento. Ao ouvir outras experiências, você aprende e pode evitar erros, além de entender melhor a si mesmo. Daí você conhece a experiência do outro e entende você mesmo. Melhora a comunicação, evita mal-entendidos e garante que a mensagem seja transmitida e recebida com clareza. Quando a gente não entende uma coisa do outro, eu sempre pergunto, o que você quis dizer com isso? Porque às vezes a pessoa diz uma coisa, eu tô pensando uma coisa e ele tá pensando outra. Isso acontece. E aí dá um curto-circuito, mal entendido, normal. Falei, tá, mas o que você quer dizer com isso? Quer dizer que a gente vai fazer assim, assim, assado? Não. Ah, tá. Né, então, por isso que é bom ter sempre esse momento, tá, é isso que você quer dizer? Então tá. E demonstra respeito também. Você valida os sentimentos de alguém, mesmo que você não concorde, mostra que você valoriza a pessoa e o que ela tem a dizer para você. Né? E quando você escuta o outro, ele percebe que você está respeitando também a fala dele. Isso, querendo ou não, ganha ponto. Né? E a partir do momento que ele começa a ouvir essas coisas mais sutis, assim, a gente começa também a ouvir os sinais da vida. O que é ouvir os sinais da vida? É ouvir as intuições que a gente tem. Às vezes o relógio dá horário igual, né? Tem pessoas que acham que aquilo é um sinal, que é uma mensagem divina. Às vezes, por exemplo, esses dias que apareceu o gatinho aqui, né? Que a Indiane levou, né? E ela levou. Que a filha dela tinha pedido, né? O gatinho dela de volta. Sumiu o gato dela. Aí, quando apareceu isso aí, ela achou que era a alminha do outro. Quando a gente percebe os sinais, né? Às vezes a gente pede um sinal para Deus de alguma coisa. E ele já mostra. E à noite mostra. E a vida é cheia de sinais. Concentrar, dali a pouco vem o negócio. É bem isso. Perceber as intuições, as sincronicidades. Por exemplo, você encontra alguém no mercado, né? Alguém que... Eu lembro muito do exemplo que a senhora deu da Maria Helena, né? Encontrou ela no mercado. Isso aqui, E ela já tá voltando... se encontrar. E aí ela tá voltando a frequentar aqui, né? Então, são... Por que a gente, né, encontra as pessoas? Por que a gente se depara, né? Às vezes a gente tem que começar a voltar a prestar mais atenção nesses detalhes para... Às vezes você está querendo resolver um problema interno teu e vem uma resposta de uma pessoa aleatória. Eu lembro um dia, estava caminhando na praia, estava num conflito, assim, pesado, assim. Né? Gostava de caminhar, sentar nos banquinhos da praia e olhar tudo. E minha vontade era só ficar chorando, assim. Aí sentou um rapaz do meu lado, queria conversar comigo, tá tudo bem e tal. Eu falei, não, tá tudo bem. Daí a gente começou a conversar assim dele, não, meu nome é Rafael. Aí eu, tá legal, né? Conversei, eu falei, gente, Rafael é o anjo da cura, né? Da comunicação, aí de tudo, né? Então eu me senti assim, para ele pode ter sido indiferente, né? Mas quando eu percebi que era o Rafael falando comigo, eu já me senti melhor, porque sei que tem um Rafael que está me ouvindo, né? Era um sinal ali que, né? Eu achei legal aquilo, então a gente perceber essas situações, né? Tem alguém que está me ouvindo, né? Não seja ele ali pessoalmente, mas o nome já inspira. Já traz uma lembrança boa, né? E quais as técnicas que a gente tem para o nosso dia a dia, então, né? A atenção dividida. O que é ter a atenção dividida? É você ter atenção no que você está fazendo e, ao mesmo tempo, ter atenção nos seus pensamentos. Você prestar atenção nos dois ao mesmo tempo. Tanto o objeto, né? Você se observar
e você observar o que você está fazendo. Né? Prestar atenção na respiração enquanto a pessoa fala. Né? Então, enquanto a pessoa está falando, você está respirando. Você está ouvindo, prestando atenção na sua respiração. Porque daí, quando a gente não... Aí parece que tu tá lá, só prestando atenção na pessoa. Mas é porque quando a gente... Pra te acalmar. Pra gente se acalmar, mas não só isso, mas é porque a gente fica mais receptivo. Porque às vezes quando a gente está querendo ouvir o outro, a gente fica na reatividade e responde por impulso. Tem que cuidar para a gente não reagir, né? Não ficar bufando. Ou então vai logo, vai, fala. Né? Pedir também ao nosso ser para nos guiar nas conversas difíceis. Né? Às vezes você tem que conversar com alguém, uma coisa meio complicada, então você tem que, por favor, me orienta, né, nessa conversa que eu preciso ter. Isso aí, Rafael, Né, uma conversa que você tem que, ou você tem que exigir alguma coisa, ou você tem que, né, pedir desculpa, uma coisa, né? Pedir sempre também para o Espírito Santo, para a Mãe Divina, para a pessoa ter a compreensão daquilo que está sendo levado, né? E escuta compassiva é ouvir com o coração tranquilo, ou seja, você, depois que faz essa respiração, você pede para o teu ser te guiar naquele momento, você automaticamente vai entrar nessa escuta compassiva, para você ouvir mais, né, com mais tranquilidade. E muito obrigada. Aqui eu trouxe as imagens ali do Tibete, né? E aqui são aquelas bandeirinhas que eles prendem. Bandeira de oração? Bandeiras de oração, né? Então, quando as bandeiras estão em movimento, é porque as preces estão sendo ouvidas. Então, por isso que eu trouxe simbólico para a nossa palestra hoje. Então, muito obrigada pela presença de vocês, por me ouvirem mais uma vez.